Bom dia, Mani. Bom dia, bom dia. Bom dia pro dia. pessoal de casa. Terçou, graças a Deus. Terça-feira. Tava dando uma chuvinha, agora Parou, né? deu uma parada, choveu com tudo assim. Aí parou, mas deu uma refrescada, São Pedro tava dando uma lavada lá em cima e acabou escorrendo aí. Mas aí, bom dia, boa tarde pra quem já almoçou. Vamos sufocar, gente, vamos sufocar. Iniciar mais uma hora da Venenosa. Ó, tava conversando ali com o comandante antes de entrar aqui ao vivo, né? Ele tava falando que falou dessa viagem da Katy Perry no programa do Jossa ontem, falou hoje no Giro Agro e eu vou falar de novo aqui na Hora da Venenosa. Só que eu não vou falar de grão, não vou falar dessas coisas, até porque eu nem entendo, mas... Uma dúvida que surgiu depois dessa viagem é a Katy Perry é uma cantora mundialmente conhecida que estava um pouco... Vamos dizer assim, não vou dizer esquecida, que é muito forte, mas é uma cantora que não estava aí tão no auge, não ouvia mais falar muito dela. E agora que teve essa viagem, foi como se, pum, todo mundo lembrou quem é Katy Perry. Mas daí surgiu as dúvidas, Franciel. Qual o valor disso? Quantos para fazer isso? Quantos que é para ir para o espaço e voltar? Porque essa ida para o espaço foi questão tipo, de 10 minutos, foi e voltou. E foi a primeira vez que foi uma tripulação só de mulheres. E a Katy Perry, ela foi convidada para ir. Ai, perdão, bati a mão no microfone. Ela foi convidada para ir. Não foi, ela não, como se ela tivesse ido lá, pediu, pagou e tudo mais para ela ir. Ela foi convidada. Foi ela mais 5 mulheres. Inclusive, a gente tem informação aqui do nome de todas elas, tudo bem certinho, já eu falo pro pessoal. Mas eu fui atrás, gente, qual o valor? Fui atrás de valor para saber quantos custaria, porque a intenção é de que essa excursão no espaço, a saída e volta, seja futuramente de uma forma turística e voltar para os milionários e bilionários, né? Quem tiver aí o dinheiro para poder pagar essa excursão. É bem baratinho, Franciel, é bem baratinho. Apenas... Isso em 2022, quando uma empresa foi atrás para saber o valor e tudo mais. Lá em 2022, correspondia a 7.302.375. Dólares ou reais? Não, em reais. Em reais. 7.302.375 milhões de reais, isso lá em 2022. Só que, Franciel, tem um porém, isso você paga para ir, só que você também paga para ficar na lista de espera. É nada. Você paga para ficar na lista de espera, se você passou na lista de espera, aí você paga esses 7 milhões. Aí só o valorzinho para você ficar na lista de espera, para em algum momento aí surgir a oportunidade de você ir nessa excursãozinha bem simplesinha no espaço, em reais, né? É de 876.285. Só para ficar na lista de espera. Só para ficar na lista de espera. Você paga mais de $500 mil, paga 870 mil para ficar na lista de espera. Na lista de espera. Passou na lista de espera, aí você paga o valorzinho simbólico de 7 milhões e uns quebrados para você poder ir 10 minutinhos no espaço e voltar. Que loucura. Eu estava vendo algumas coisas na internet, fora a Katy Perry, que é famosíssima aí ao extremo, uma das primeiras apresentadoras de talk show do mundo. Americana. Teve uma jornalista que foi também. Ela, a Teve Oprah. uma jornalista. Quer ver? Eu tenho os nomes aqui, ó. Isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Oprah, ela é uma das mulheres... Aí ela aí, ó. Essa aí, ó. Essa mulher... Elas chegaram, beijaram o chão, cantaram música. A Katy Perry cantou música enquanto estava lá no espaço. Eu vi que a Katy Perry levou, parece, também uma florzinha. Isso, uma florzinha. Como que fosse a filha dela. Aí ela chegou, levantou a florzinha, foi, beijou o chão. Mas, gente, olha só, se você quer fazer uma viagemzinha assim, uma viagem não, você quer fazer um passeio no espaço, 10 minutinhos, vou lá no espaço, volto, você paga 870 e poucos mil pra ficar na lista de espera. E aí, se você passar, você paga simples 7 milhões e uns quebrados. Por aí, só isso, tá bom? Só isso que você paga. Só isso. Tá dado, né, gente? Né? Tá dado, quase de graça. Que loucura, né? Mas e sabe o que isso me lembra? Ai, Jesus, é o Siri do meu celular, que susto! Mas, gente, sabe o que isso me lembrou? Aquela vez que foram aqueles milionários atrás do Titanic. Atrás do Titanic. Lembra? O reversível que daí lá. Implodiu e daí acabaram que foram, mas não voltaram. Me lembrou muito isso. O dono da empresa estava lá, milionário. E me lembrou isso, de milionários pagando para fazer essas coisas diferentes, porque não é qualquer um que vai para o espaço, gente. Não é a mesma coisa você pagar uma viagem para ir para fora do Brasil. A máquina vai se soltando. Sim, ela vai se dissolvendo e depois pega, solta, fica só um cubinho assim, só a cápsulazinha e volta. É loucura. Olha lá. Aí, gente, ó, só 7 milhões. Se você passar, né? Fora isso, você tem que pagar ali os 800 mil só para ficar na lista de espera. Mas, caraca, é dinheiro, hein?
É dinheiro, gente, é dinheiro. Mas, como o auge, o ponto principal dessa ida foi a Katy Perry, que todo mundo, a Katy Perry tá indo pro espaço, Katy Perry tá indo pro espaço. Foi ela foi de graça, gente, ela foi convidada a ir pro espaço, não foi paga tanto aqui que você vai, ela foi simplesmente convidada. Isso, na hora que elas estavam voltando. Né? Isso, fica no paraquedas, isso na hora que elas estavam voltando. Saiu nessa segunda-feira por volta de 10h30 da manhã, no horário de Brasília. E daí 10 minutinhos depois, 10h42, já tinham pousado de volta, tudo em segurança. Coragem. Mas chique, né? Coragem. Chique. Imagina, gente, fazer uma viagemzinha assim, gela. Ai, onde você vai? Ah, eu vou ali no espaço e já volto. 10 minutinhos. É chique demais. Eu acho chique demais. Tá, mas enfim, então vamos continuar, né? Enquanto uns estão indo para o espaço, outros estão indo para o hospital e aí estão acamados. A gente sabe que aconteceu semana passada, sexta-feira, uma situação com o ex-presidente Bolsonaro, né? Sim. Que acabou tendo que ser internado. Ele está, desde então, ainda no hospital. Tá na UTI, ele ainda não foi liberado e não tem nem previsão de quando ele seja, para você ter noção. Ele fez uma cirurgia na sexta-feira ou no sábado. Ele fez no sábado uma cirurgia, ele foi internado na sexta, fez a cirurgia depois. Enfim, acabou que ele ainda está internado, mas a Michelle, esposa dele, tá postando tudo nos stories, postando que ele tá bem, postou quando ele fez a cirurgia, quando ele entrou para fazer, postou quando ele saiu também, postou tudo. E o estado atual, segundo um médico, disse que não é tão bom, ele não está muito bem de saúde, fez o tratamento, fez a cirurgia correu bem, só que já é a sexta cirurgia que ele faz desde a facada que ele levou lá em 2018. Lá em 2018, quando ele levou aquela facada e tudo mais, que deu toda aquela repercussão, desde então vem dando problemas essa facada que ele levou. E ele vem fazendo cirurgias novamente. Desde 2018 ele já fez... Desde 2018 ele fez 6 cirurgias, fora que ele fez quando ele levou a facada. 6 cirurgias por complicação dessa facada que aconteceu. E aí acontece aqui, sem previsão de alta. E aí tem uma coisa, né, Mani? O corte pequeno, na época, não sangrou por fora, mas deu hemorragia dentro, pegou a parte do intestino. Até que ele teve que ficar com uma bolsinha Teve que ficar com a bolsinha, pegou a parte do intestino e eu estava acompanhando através do Marinho, que é governador de Santa Catarina, eles estavam num evento, de repente ele começou a sentir dores abdominais muito forte. E os órgãos se espremendo. Porque... eu vi uma explicação bem complexa do médico falando que tinha acontecido, mas essas complicações já vem acontecendo com ele já faz tempo. E você tem noção, 11 horas de cirurgia. 12 horas deitado numa maca, numa cama. Ele saiu, deu tudo bem a cirurgia, correu tudo bem, vamos dizer que tá bem, mas ainda tem um vídeo dele caminhando. E sem previsão de liberação. Sem previsão dele ser liberado do hospital. Sem previsão de saber de quem mandou matá-lo. Pois é, né? Acontece. Acontece. Quem mandou matar? Pois é, mas vai fazer o quê? Faz o quê? 2018. 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. Desde então ele vem sofrendo as consequências dessa facada. Adélio Bispo, o lobo, como chamaram? Chamaram na investigação? Lobo solitário. Agiu sozinho. Desempregado, 4 advogados. Desempregado, 4 advogados, 2 celulares, um iPad e um notebook. Acharam com ele. Desempregado. Franciel, antes da gente finalizar... Eu vou falar pro pessoal aquilo que você me lembrou de manhã, eu tinha visto ontem, você me veio que loucura comentar. Também, né? O quê? Esse daí que você vai falar? Doideira, né? Pois é, a gente tinha comentado esses dias atrás, durante essa semana a gente tem comentado um pouco sobre ele, sobre o Davi Brito e tudo mais, que tinha descobrido que ia ser pai, largou a namorada largou ele, teve que dar metade dos seus 3 milhões pra Mani Rego, que é a sua ex-mulher. Que não deu ainda. E não deu ainda, mas enfim, acabou que no final das contas, agora foi divulgado que a ex-namorada dele perdeu o bebê, que ela perdeu o bebê, acabou tendo umas complicações e ela acabou perdendo o bebê. Aí entra aquilo, mas então era mentira. Não sabemos se era ou não, se acabou dela realmente perder o bebê, que Deus cuide deles, que conforte o coração deles, porque a gente sabe que é triste. Não dá pra saber se é verdade, se é mentira, mas se realmente aconteceu, que Deus conforte o coração deles. E a entrevista do Léo Dias, ele está devendo 60 e poucos mil reais. Pois é, aí ele disse que não, mas vai saber, né? Ninguém sabe que é verdade. E a entrevista do Léo Dias foi... E outra situação também que a gente comentou nessa semana daquela atriz que a neta... O que a gente falou ontem. E semana passada também, que estava na rua, daí a neta descobriu e agora ia mandar dinheiro. Ela não aceitou o dinheiro da neta.
Não quis a ajuda da neta. Você tá brincando? E daí negou que as filhas roubou ela, sendo que ela mesma numa entrevista falou que as filhas tinham roubado. Enfim, uma não vai pra Londres mais. Pelo jeito ela não vai pra Londres. Não vai pra Londres. E ela não vai pra Londres, mas nós vamos almoçar. Nós vamos almoçar. Nossa, eu tô sentindo esse cheirinho de comida aqui, meu Deus. Aí, ó, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, ótima terça-feira, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem mais sorteio de chocolate, de ovos de Páscoa, tá bom? Fiquem com Deus, ótima terça. Tchau, gente. Então amanhã ela aceitou.